Olá, hoje, 21 de fevereiro, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal de infraestrutura. Sou Sebastião Buto, da sigla Sul Consultoria, e estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, Felipe Graciano, da Jaimundo Neto Advogados, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta desta segunda-feira, vamos falar sobre os desastres naturais e os desafios que eles impõem para a política pública na definição de ações preventivas e ações corretivas e para a reconstrução da infraestrutura. É um tema que está em pauta em virtude da tragédia acontecida em Petrópolis na semana passada. Outro tema que trataremos hoje será a desestatização da Eletrobras, em particular a decisão do TCU e os próximos passos. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar sua semana bem informada, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as nossas notificações. Bom dia a todos, bom dia Maurício, Felipe e nossa audiência. Vamos começar com o tema dos desastres naturais. É um tema que está em pauta em virtude da catástrofe acontecida na cidade de Petrópolis. A forte chuva que atingiu a cidade na terça-feira passada, dia 15, causaram grandes estragos, mortes e, primeiramente, o Infra em Pauta quer se solidarizar com as vítimas. Vamos deixar aqui no nosso canal o link para as distintas entidades que estão ajudando na reconstrução da cidade e os links para as doações. Tá? E este tema que tem tido comoção nacional e até internacional nos leva a pensar e a rediscutir as questões da política pública perante os desastres naturais. Então, é um tema que se torna prioritário. E aí, Maurício, nos conta um pouco tua visão enquanto os desafios da política pública para a elaboração de ações preventivas, buscando mitigar os impactos dos desastres naturais que cada vez se fazem mais corriqueiros em nossa realidade. Bom dia, Sebastião, bom dia, Felipe, bom dia à nossa audiência. Como o Sebastião falou, né, a notícia é que as chuvas havidas a partir de terça-feira da semana passada e depois, novamente, na quinta-feira, né, levaram a deslizamentos de terra na região da cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro, que provocaram até aqui mais de 120 mortes. Pelo menos dessas 120 mortes, pelo menos 13 eram crianças, e há pelo menos 116 pessoas desaparecidas. Né? Sebastião já manifestou a nossa solidariedade com as vítimas do evento. Queríamos, aqui no Infra em Pauta, a gente vai tentar focar não especificamente nas questões, né, específicas lá do desastre de Petrópolis, mas olhar de uma perspectiva mais ampla o problema da prevenção e do combate aos desastres naturais. Né? No caso específico lá de Petrópolis, né, para a gente só ter um pouco de noção do que realmente aconteceu, a gente teve na terça-feira, que foi o dia onde começou o desastre, né, se manifestou de forma mais patente, registrou-se 240 milímetros de chuvas em 2 horas. Né? Essa quantidade de chuva é mais ou menos o que é esperado para todo o mês de fevereiro. Né? Em 2 horas você teve mais do que é esperado para todo o mês de fevereiro. Era esperado para o mês de fevereiro 238 milímetros. A gente teve 240 em 2 horas. Várias ruas da cidade foram alagadas e pontos de acolhimento para pessoas que vivem em locais de risco foram abertos pela prefeitura. Com o município em alerta máximo, a administração municipal decretou estado de calamidade pública, enquanto várias frentes de trabalho atuavam nas buscas, conhecimento de vítimas, desobstrução de vias e apoio às famílias. Veio à tona a informação que
ainda não está confirmada, é uma coisa que deve fazer parte aí da apuração do desastre, de que houve comunicação pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastre Natural. Ainda na segunda-feira da semana passada, houve a comunicação à cidade e ao Estado, né? E, portanto, né, os poderes públicos supostamente tiveram a chance de evacuar os moradores das regiões de risco ainda na segunda-feira. Mas o governador Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, veio ao público para dizer que não houve esse alerta, né? Mas esse tema será certamente apurado oportunamente, passado o pior momento da tragédia, que é este momento, né, de resgatar as vítimas, tentar lidar com um problema maior. Acho importante notar, né, que a tragédia de Petrópolis não é um evento isolado nesse verão, né? As torrentes na Bahia e em Minas, né, e agora em Petrópolis, aparentemente mostram uma mudança de padrão quantitativa das chuvas de verão associada aos fenômenos da mudança climática. Semana passada, o diretor de transporte e logística do Climatempo, Nil Nunes, deu entrevista à agência Infra falando sobre a necessidade de construção e operação, de que a construção e a operação de infraestruturas considerem esses novos padrões climáticos. Bom, aqui no InfraPauta, como eu falei, a gente quer explorar, a gente quer basicamente falar de duas coisas. Falar, né, dessas grandes tragédias como um problema de falta de infraestrutura e explorar a ideia de envolver a iniciativa privada na solução desses problemas por meio de contratos de longo prazo, como os de concessão administrativa, né? Acho que dá para começar falando que, no âmbito internacional, o tema da prevenção e combate às grandes tragédias começa a ser discutido em 1990, quando a ONU cria o Marco de Ação da Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais. 11 anos depois, em 2001, foi criada a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres. E em 2005 veio o Marco de Ação de Ryogo, né, cidade japonesa, sobre a redução de risco para um futuro mais seguro. Finalmente, em 2015, o Marco de Ação de Sendai, também sobre redução de risco para um futuro mais seguro, com o objetivo de fazer com que a redução de risco de desastre seja a prioridade dos países membros e de reconhecer os riscos e tomar as medidas necessárias para mitigá-los, e de estar preparado e pronto para atuar quando há ocorrência de desastres. Tudo isso são eventos do âmbito internacional do qual o Brasil participou, né? Mas até 2011, até a tragédia anterior da região serrana do Rio, que envolveu naquela época os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, até 2011, o Brasil não tinha feito nada, né? Tinha participado dessas convenções internacionais, mas nada tinha feito. A tragédia de 2011, né, aparentemente foi pior do que foi pior do que a atual, né? Lá envolveu mais de 900 pessoas mortas, né? E foi o primeiro evento que fez os nossos políticos, a nossa sociedade se mover na direção da criação de uma política pública de prevenção e combate às grandes tragédias. Foi então que começaram, por exemplo, a ser instaladas sirenes e avisos de celular sobre as chuvas, sobre chuvas fortes, né? Naquela época, em 2011, quando a sociedade começou a se mover, os políticos começaram a se mover, uma das coisas que ficou clara foi o problema da carência de informação sobre as chuvas nas áreas de risco. Não se tinha no Brasil medições precisas sobre essas chuvas. Aqui é preciso a gente enfatizar que são coisas muito diferentes, né? Você medir chuvas para agricultura ou para controle de reservatórios para geração hidrelétrica e medir chuvas em áreas de risco para prevenir ou reagir a desastres. Para gerenciar risco de desastre, é preciso pluviômetros nas áreas de risco, em locais susceptíveis a deslizamentos e inundações abruptas. É somente em 2012, de 2012 em diante, que o Brasil começa a instalar esses pluviômetros na área de risco e passa a ter uma rede incipiente. Especialistas ainda dizem que ela é cheia de falhas de observação do clima com a função de prevenir tragédias. Lembre que não basta instalar os pluviômetros. É preciso, a partir deles, construir a série espacial e histórica de dados. Essa informação deveria ser coletada pelos municípios e inserida em um sistema que é gerenciado pela ANA, Agência Nacional de Água. O problema é como fazer que isso funcione. Quando o que está na ponta, né, são os nossos 5.700 municípios, mais de 5.700 municípios, que têm pouca
ou nenhuma capacidade para lidar com o problema. Um outro problema que se identificou a partir de 2012, na montagem da nossa política de combate a desastres, foi a falta de capacitação de pessoal. Prevenção de desastres requer mapeamento de risco na ponta, como eu falei, né, nos municípios. E como já falamos, é o elo mais fraco da nossa federação em relação a isso. É preciso geólogos para fazer o mapeamento de riscos de deslizamento, fazer a setorização dos riscos geológicos. A maior parte dos nossos geólogos, em 2012, estava trabalhando nas áreas de mineração ou de petróleo e gás, né? Então havia carência de pessoas com essa formação, com essa capacidade, voltados para fazer esse tipo de mapeamento, né? Também ali em 2012, percebendo esse problema, o governo criou um programa para desenvolver universidades, uma universidade por região, a expertise necessária ao controle de desastres. Eu não consegui ter informação sobre como estão esses programas. Aliás, eu acho que a gente deve, em futuro próximo, trazer aqui no Infra em Pauta um especialista no tema para conversar conosco sobre isso no programa no futuro próximo. Em 2012, foi criado o Marco Legal sobre a Política Nacional de Proteção Civil, né, que é a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, que foi depois também regulamentada por decreto. Esse marco legal enfatiza a importância da prevenção, o que me parece algo correto, se considerarmos que, além de prevenir a ocorrência de mortes, né, que é evidentemente o mais central aqui, há estudos mostrando que a cada R$1 gasto, cada R$1 gasto com prevenção, economiza-se R$7 com combate e reconstrução por conta desses grandes desastres, né? Um outro problema que foi identificado ali já em 2011, 2012, mas que é um problema que continua a acontecer, né, é a falta de recursos financeiros destinados ao combate de desastres, né? Se você olhar os valores que são destinados, por exemplo, ao Estado do Rio de Janeiro, algumas poucas dezenas de milhões de reais, e a execução desses valores é muito aquém do que se espera, né? O resultado de tudo isso é uma política de combate a desastres pouquíssimo efetiva, né? Sem os recursos financeiros adequados, sem os recursos humanos adequados e dependente da ponta mais fraca, que é sempre o nosso município. Bom, em vista de tudo isso, o que eu queria chamar a atenção dos senhores, né, e aqui já caminhando para encerrar a minha análise, para as atividades que estão envolvidas numa política de prevenção de desastres naturais. Eu vou citar quais são as atividades principais para a gente perceber que a participação privada, o envolvimento de participação privada pode ser uma coisa muito interessante para a prevenção de desastres. Envolvimento por meio de contratos de longo prazo, porque aqui vai envolver investimento necessariamente, contratos com as concessões administrativas, né? O que é que você precisa fazer com essas atividades, né, que você poderia pensar, passar para a iniciativa privada e que são atividades essenciais para a prevenção de desastres? Você precisa de monitoramento de dados climáticos por área, o que significa implantar pluviômetros e criar uma rede para receber e processar essas informações, coisa que daria para um ente da iniciativa privada fazer. Mapeamento geotécnico das áreas de risco, também me parece perfeitamente possível que o mapeamento disso seja feito por entes privados. Desocupação das áreas de risco. A gente tem uma enorme experiência no Brasil em transferir para a iniciativa privada as atividades de desocupação e desapropriação em contratos de concessão e PPP. Inclusive, adotando nesses contratos padrões de tratamento das pessoas que são realocadas, padrões internacionais de tratamento, como, por exemplo, os princípios do Equador. A gente já tem isso no Brasil. Foi usado agora na Via Dutra, foi usado lá atrás, o primeiro projeto que usou isso foi o projeto da BA-093, no estado da Bahia, né? Então, você já tem padrões para usar para que a iniciativa privada promova a desocupação e a realocação dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, seguindo regras, seguindo padrões, os melhores padrões internacionais para países em desenvolvimento sobre isso, que são os princípios do Equador. Você precisa utilizar soluções de monitoramento do solo.
né? Coisa que também a iniciativa privada é capaz de fazer. A iniciativa privada, por exemplo, faz monitoramento de solo em situações muito mais complexas, como escavações de metrô, né? Escavações de túnel. E você precisa fazer investimento em contenção, em drenagem e monitoramento do funcionamento da contenção e da drenagem, né? Coisa que são temas de engenharia, né? Que envolvem várias expertises de engenharia, começando pela mecânica de solos, mas que é uma coisa relativamente, eu diria assim, isso em si são obras de engenharia relativamente triviais, né? Existem diversas soluções técnicas e, evidentemente, você tem capacidade no Brasil, na iniciativa privada, para fazer isso adequadamente. Então, todas essas atividades me parecem que podem ser exercidas pela iniciativa privada, podem ser colocadas dentro de um estudo de viabilidade bem feito, que mapeie os riscos, etc., dentro de um contrato de concessão administrativa, e com isso você cria uma estrutura permanente para prevenir os desastres naturais, você vincula, tenta encontrar um jeito de vincular e tem que discutir outros meios, mas também viáveis aqui, para vincular recursos para custear esses contratos no longo prazo, né, contratos de longo prazo, como concessão administrativa, e dá digamos assim, faz um upgrade na nossa capacidade de lidar com esses desastres usando a iniciativa privada. Isso é que eu queria colocar na mesa com uma proposta que eu acho que precisa ser desenvolvida, precisa ser levada a sério pelos nossos entes estatais, pelos nossos entes públicos. Era isso que eu queria falar, Sebastião, Felipe. Eu queria fazer um comentário aqui, até para te ouvir em relação a isso, mas veja só, você está colocando numa perspectiva, que acho que é a nossa pauta aqui, evidentemente, que é a de contenção de um problema, né? Na verdade, é a de enfrentamento preventivo de desastres naturais. Agora, me parece que há um espaço, se a gente para pensar, me parece que boa parte dos nossos problemas, das nossas mazelas, estão relacionados com a falta de urbanização em periferias das grandes cidades. E nessa perspectiva, me parece que tem muito a ver, né? Os problemas de segurança pública, de saneamento, estão muito relacionados a essa falta de urbanização. E, evidentemente, as tragédias surgem a partir da falta de urbanização. E o que eu estou provocando a partir disso é que, eventualmente, você pode conseguir formatar um projeto de uma PPP que demande menos do orçamento na medida em que aspectos de urbanização e outros serviços possam ser contemplados, trazendo como encargo o monitoramento e a prevenção de desastres naturais. Acho que é algo que talvez possa ser pensado e teria uma viabilidade maior na perspectiva que você está colocando, e que eu acho que é extremamente importante, mas é um recurso que será gasto do orçamento, que tem lá as suas limitações, e que deveria ter toda a prioridade. Mas na medida em que a gente conseguir desenhar um formato que demande menos do orçamento e possa gerar riqueza a partir dessa urbanização, talvez a gente consiga uma viabilidade maior e uma aplicabilidade mais ampla. Não sei o que você acha. Felipe, eu acho o seguinte, o problema dos desastres naturais leva a mortes, né? Então, ele deveria tomar a frente de todos os outros. É verdade, assim, que vários desses problemas, eu concordo com você que vários desses problemas são causados pelas nossas, pela forma como é a ocupação da terra nas nossas cidades, né? E a urbanização tem absolutamente tudo a ver com isso. Então, assim, é evidente que faz sentido você fazer processos de regularização fundiária, que vai dar às pessoas vulneráveis a propriedade das suas terras, né? Tem toda a construção feita pelo Hernando de Soto, né? Sobre a possibilidade de você mudar essas comunidades ao titulá-las. Existem tentativas, já se fez uma série de investimentos, por exemplo, no Rio de Janeiro, inclusive com recursos de órgãos multilaterais, para a urbanização de favelas, né? Eu me lembro que você deve lembrar que em algum tempo atrás as construtoras no Brasil tinham áreas de construção voltada para a urbanização de favelas, né? Eu me lembro da figura do executivo que eu gostava muito,
nunca mais falei com ele, chamado Rogério Dourado, que era na OAS quem fazia as obras, que é o diretor que fazia as obras de favela, você deve ter conhecido também. Então, eu acho que todos esses problemas estão relacionados, né? Mas que o desastre natural, por causar morte súbita, né, e situações que são periódicas, que vão ocorrer todo ano, eu acho que deveria tomar a frente dessas outras questões que certamente influem no tema. Então, com certeza, e só um comentário adicional, acho que essas iniciativas que você colocou, que eu acho que estão lá por 2010, alguma coisa, e muita obra foi realizada na urbanização de favelas e comunidades, o que acho que o grande equívoco é que foram apenas obras. Então, você não tinha serviços atrelados, seja para manter o que foi construído, seja para agregar serviços de prevenção, que é justamente o que poderia, né, permear um novo formato de contratação. Sebastião? Sim. O tema da questão dos desastres naturais, ele é um tema complexo porque ele envolve muitos agentes e muitos atores. Tá? E fazendo um pouco link para o foco do nosso programa, que é a infraestrutura, envolve também o que são o impacto nas principais concessões e prestações dos serviços básicos, tá? Que são afetados nos desastres naturais. Então, eu acho que a questão da gestão do risco associado aos desastres naturais, ela parte de uma visão de 3 momentos, que é o antes do desastre, ou durante o desastre e o após o desastre. Tá? Então, Maurício nos caracterizou bem toda a etapa preventiva, de antes de acontecer um desastre. Tá? E esse antes de acontecer um desastre, ele precisa de a identificação dos riscos e a identificação das áreas vulneráveis para aquele risco. Tá? Então, como você falou, o monitoramento dos eventos que ocasionam um desastre, a pluviometria, terremotos, e nos casos, há países que têm problemas de erupção vulcânica, enchentes e demais, você tem que mapear a causa, e depois, mapear a causa é um mapeamento da área que é mais vulnerável para aquela causa. Okay? E aí entra essa questão que esse mapeamento, como falou Maurício, ele é local. Okay? E aí, quando é local, se fica na responsabilidade da execução do município, é o elo mais fraco da cadeia. Mas também é onde o município tem, enquanto o risco não se materializa, é o que menos interesse pode ter de externalizar as vulnerabilidades desse município. Okay? Porque quando você faz esse mapeamento de risco e das áreas vulneráveis, você coloca as características do município, as características fracas do município, e em particular nas questões urbanísticas. Então, ali da importância ou da necessidade de se ter um ente do Estado, além do município, na coordenação dessas ações, tá? Porque, se bem elas têm que ser executadas a nível local, esses planos de prevenção, eles precisam de uma coordenação, e, em particular, dos recursos. Tá? O Maurício que falou da possibilidade de uma concessão administrativa, de uma PPP para aquilo, é uma solução para a execução daquilo, para dar continuidade àquilo. Mas ela precisa o financiamento daquilo. Okay? Então, aí nos leva à questão de criar fundos que são necessários para financiar todas as ações de gestão dos desastres naturais em suas 3 etapas, aquele antes, durante e depois. Tá? E então, ali, você, para viabilizar todas essas PPP ou concessões administrativas, você precisa ter um lastro de recursos que fará parte, que será a contrapartida a ela. Tá? Então, ali pode-se pensar em a utilização de parte do royalties, tá, que se tem. Quando se tem outorgas nos municípios para a concessão de determinados serviços públicos, preservar uma parte dela num fundo que permitirá financiar esse tipo de estudos, e
o monitoramento contínuo dele. Então, dentro dessa etapa do antes, ele também exige olhar para os serviços envolvidos. Não é só olhar para os desastres naturais e as áreas que serão atingidas, sino que como eu consigo fazer um programa preventivo com os serviços básicos essenciais. Então, tenho que somar nessa prevenção como que se faz desde o ponto de vista do saneamento, como se faz desde o ponto de vista do abastecimento de energia elétrica, como se faz desde o ponto de vista do transporte, como que se faz desde o ponto de vista da saúde. Então, eu tenho vários setores envolvidos que têm que se somar àquele plano, àquele preventivo, tá? E isso exige gerar um plano que é multissetorial e, portanto, vai exigir uma coordenação. Tá? Por exemplo, na Costa Rica, você tem, devido às questões geográficas deles, tem uma comissão de gestão de desastres naturais, que ela junta os distintos ministérios. Ministério da Habitação, Ministério da Infraestrutura, Transportes, Trabalho e tal. Então, você tem uma visão um pouco mais integrada daquilo. Então, por isso falo, não é um tema fácil, porque ele está no elo mais fraco da cadeia, que nos municípios não se tem os recursos, e ele requer também envolver outros agentes para poder ter um plano de prevenção que não só olhe para o assentamento urbano, sino que também olhe para a infraestrutura. E aí a infraestrutura começa a ter uma necessidade nessa prevenção de ter uma infraestrutura, uma quantidade de obras muito mais resilientes, ou obras com redundâncias. Então, você começa a precisar de um plano de investimento que também tem que ser desenhado nas concessões. Okay? E como esse é um plano de investimento de mais longo prazo, ele vai formar parte da equação tarifária, digamos, desse serviço, porque eu preciso fazer uma infraestrutura que agora tenha prevenção perante uma situação de desastre. Mas depois tem a etapa que é a etapa durante, quando o evento desfavorável climático severo acontece, como reacciono durante a catástrofe. Tá? E que aí vem na elaboração do plano de contingência, como que se faz o resgate, como que se faz o restabelecimento imediato da infraestrutura básica. Okay? E nesses programas de contingência, aí sim pode já sair da mera esfera local, municipal, para uma esfera mais estadual, porque as diretrizes gerais do plano de contingência podem ser mais comuns, tá? Ainda que depois adequados à situação local. Mas eu acho que nos planos de contingência, o que também está faltando é o que se chama um momento de teste, tá? Que é da evacuação da sociedade perante uma situação de catástrofe. Então, se instalam as sirenes, mas às vezes as sirenes dão falsos alarmes, e aí a população começa a não acreditar naquilo. Tá? Então, assim como você em prédio tem simulacros de evacuação do prédio perante situações de incêndio, as cidades também deveriam preparar situações de simulacro de evacuação da cidade, para a sociedade saber como, de fato, tem que reagir no momento de catástrofe. E até mesmo para verificar se aquele plano de contingência faz sentido. Okay? Então, acho que também dentro do desenho se precisa esse teste da contingência e não testar só quando a catástrofe vem e chega. Tá? E depois tem a outra questão que é depois que a catástrofe tem, tá? Que é o plano para reconstrução da infraestrutura e reconstrução da cidade. E ali vem uma questão, levando a questão mais ao foco das concessões, que você tem que reconstruir a infraestrutura de saneamento, infraestrutura de energia, infraestrutura de drenagem e tal. E ali você se encontra com um problema significativo, que é de onde que saem os recursos para reconstituir uma infraestrutura cuja infraestrutura pré-existente ainda não foi totalmente amortizada, ou seja, você tem um custo de capital prévio, mas precisa um capital adicional para reconstruir uma infraestrutura que agora terá que ser mais resiliente, e no momento em que a sociedade não tem capacidade de pagamento porque a situação econômica local se viu afetada pelo desastre. Tá? Mas você precisa de uma solução imediata, porque a infraestrutura precisa ser reconstruída. E então aí é que vem a necessidade também de se pensar nos mecanismos
para ter recursos para financiar essa reconstrução da infraestrutura, que é um risco que não fica no poder concedente, no concessionário, porque é uma causa de força maior, tá? A necessidade de recursos é muito significativa, tá? Isso é um investimento de longo prazo. Então, ali também a necessidade de se pensar de como será esse sistema de financiamento da reconstrução de infraestrutura. Então, você tem um sistema de financiamento mais contínuo, que é para financiar o monitoramento dos riscos, tá? A atualização dos planos de prevenção, a atualização dos planos de contingência. Mas depois você tem outro tipo de financiamento que tem uma característica totalmente diferente, que é para você financiar a reconstrução de infraestrutura, que essa se dá de forma mais descontínua, porque ela depende da evidência do desastre e da magnitude do desastre. Okay? E ali você pode ter mecanismos de financiamento, há que pensar numa engenharia de financiamento diferente. Okay? Aí pode ser também a constituição de um fundo nacional ou de um fundo estadual, onde é uma reserva que se faz, tá? E que será utilizada de forma onerosa ou não onerosa para a reconstrução de infraestrutura no momento necessário. Também no mercado financeiro tem os catástrofe bonds, que são uma espécie de títulos que são para investidores institucionais, onde eles têm um rendimento muito alto, mas caso uma determinada catástrofe acontece, você perde o principal, tá? Porque o principal ele é destinado para financiar a infraestrutura que foi afetada pelo desastre. Então, aí você tem um mecanismo de, através de um instrumento financeiro, de um seguro perante catástrofe. Okay? Então, eu acho que hoje, no mundo financeiro e no mundo dos negócios, há possibilidade também de se criar instrumentos para criar os fundos necessários para restabelecer a infraestrutura quando acontecimento de um desastre natural, tá? E esse é um tema que acho precisa começar a ser pensado, porque a infraestrutura, recuperar a infraestrutura, tanto de telecomunicações, como falava, de energia elétrica, de saneamento e tal, ela precisa ter uma quantia de recursos bastante significativa, e não dá para ser através de um mecanismo de reequilíbrio tarifário imediato, porque a sociedade não tem, nesse momento, a condição de fazer frente via tarifa a reconstituição dessa infraestrutura. Então, o que eu agregaria a este debate é essa questão de pensarmos em mecanismos de transferência à iniciativa privada ou de criar instrumentos dentro do âmbito do mercado financeiro e buscar soluções que permitam a financiabilidade dessas três etapas que têm natureza diferente e têm uma periodicidade diferente. Okay, essa era a questão que eu queria colocar. Sebastião, na sua narrativa, eu gostei muito das ideias que você coloca, mas me parece que tem uma oportunidade. Você lembra bem que existem diversos serviços que normalmente já são concedidos e que de alguma forma se integram e sofrem com os desastres naturais, né? Telefonia, saneamento, transporte. Acho que de alguma forma parte desse monitoramento e dessa prevenção poderiam, se de forma integrada e planejada, serem parte dos encargos desses concessionários, né? Você tendo um planejamento unificado, um planejamento que explore essas sinergias, acho que você poderia desenvolver determinados encargos para cada uma dessas concessões a partir da sua própria identidade, né? Por exemplo, ali quem está trabalhando com saneamento e trabalhando com, me parece ter muito mais proximidade com a situação do subsolo nas escavações de valas e tudo mais, e esse monitoramento parece ter alguma identidade. Talvez acho que dê para explorar com o que está posto algum tipo de sistema mais efetivo de monitoramento, não? Sim, e isso que eu falava de que a questão da gestão dos desastres de risco, ele precisa um olhar mais global, tá? Porque você tem as concessões dos serviços públicos essenciais que se vê afetada e o próprio município, a defesa civil e tal. Então,
esse monitoramento e essas ações de prevenção, elas podem ser fatiadas, digamos, buscando a maior sinergia entre os agentes. Então, não é uma questão que envolve só o município, isoladamente o município ou o Estado. É uma questão que envolve vários agentes que, se devidamente engajados, permite-se ter uma estrutura como um todo mais resiliente, um mecanismo de prevenção como tudo mais efetivo, tá? E um monitoramento muito mais efetivo e até muito mais fácil de ser financiado. Okay? Porque eu falava, todas aquelas questões que fazem o mapeamento e monitoramento do risco é uma atividade mais de caráter permanente. Então, ele termina sendo um encargo diluído no tempo. Tá? Agora, o momento igual que a elaboração dos planos de contingência, é uma questão mais pontual, mas depois você dilui no tempo na atualização desse plano de contingência. Mas a questão da reconstrução da infraestrutura, ela é uma questão mais pontual, então precisa uma solução diferente. E essa reconstrução da infraestrutura, ela olha não só para as questões habitacionais, sino para a infraestrutura dos serviços básicos, como falava. E ali, as concessões, quando você tem concessões desses serviços básicos, você se encontra com um problema que é reconstruir a infraestrutura daquele serviço e que você não pode ter um reequilíbrio imediato via tarifas. Tá? Porque a sociedade, como falava, se encontra num momento de restrição orçamentária. Então, é ali que você tem que criar o poder concedente e as próprias concessões, criar mecanismos para financiar aquilo. Tá? Porque depois vem o problema do dia após do desastre. Okay? Então, você tem toda uma questão preventiva que vai ajudar com que os impactos sejam menores. Acho que está a questão essa dos planos de contingência que tem que ser testados melhor, e pouco se tem pensado em como financiar a reconstrução de infraestrutura. E quando estes eventos se tornam mais corriqueiros ou já não estão anormais, você começa a ter um problema maior a ser enfrentado e que ainda não está em pauta de discussão. Bom, não sei, Felipe, Maurício, se querem fazer alguma complementação, e se não, poderíamos já passar para o próximo tema, em virtude também de nosso horário. E como falava... Eu acho que podemos passar para o próximo tema. Quando você falou do problema das infraestruturas interrompidas, uma das coisas que me chamou a atenção, né, lendo sobre o desastre, né, é que as entidades que estão recebendo doação de itens, né, não de dinheiro, de itens para levar para a área, estavam pedindo que o item prioritário era água mineral, porque aparentemente o sistema de águas, né, as captações, etc., por conta das erosões, eles estão ainda tentando reparar, né? Em Petrópolis tem uma concessão, se eu não me engano, inclusive da Saab, se eu não me engano, não tenho certeza. Devem estar lá se desdobrando para lidar com os problemas. Né? Só para mencionar isso, que me chamou a atenção isso. Sim. Eu acho que este tema, como falou Maurício no início, ele merece até um programa especial para tratar dele de uma forma mais detalhada e até com visões também mais amplas do ponto de vista da engenharia, da economia, da jurídico, social e ambiental. Então, a gente vai se programar para fazer um evento especial tratando da questão. Agora, passando ao próximo tema, Felipe, é o tema continuamos com o tema da desestatização da Eletrobras, tema que hemos até tratado em outros eventos aqui do Inframpauta. E aí nos atualiza um pouquinho, Felipe, sobre as decisões do TCU e os próximos passos dentro do processo de estatização da Eletrobras. Perfeito, Sebastião. Só dando um passo atrás para contextualizar a nossa audiência, a desestatização da Eletrobras ela está sempre na mídia, mas nem sempre com as informações corretas, ou quem não é especialista na área de energia está no detalhe em relação ao que isso significa, né? Só rememorando, a Eletrobras ela é uma holding, ela não tem operações diretas, ela opera através de subsidiárias,
e suas subsidiárias são diversas, né, mas contemplam Furna, Chesf, Eletronorte, Eletronuclear, Amazônia Energias e diversas outras. E com essa sistemática, ela contempla, né, nesse pool, são 47 hidrelétricas, 114 térmicas, 2 nucleares e 69 eólicas. Então, é realmente um monstro na produção de energia. A gente está falando de mais ou menos um terço da energia produzida no Brasil está dentro do sistema Eletrobras. O pressuposto, né, se pressupõe na modelagem de desestatização que as nucleares e a binacional, né, Itaipu Binacional, elas vão ser segregadas numa nova estatal e não farão parte dessa nova Eletrobras, que terá o controle pela iniciativa privada. A gente abordou isso em programas anteriores, mas também lembrando, a desestatização aqui, ela será por meio da emissão de novas ações e, portanto, a União será diluída e passaremos a ter uma empresa controlada pela iniciativa privada, portanto, né, submetida ao regime privado. O que foi decidido pelo TCU, a decisão da última terça-feira, foi justamente a primeira parte do arranjo, que é a definição das outorgas e contrapartidas, que foram, né, a definição, a quantificação do quanto, do valor dessas outorgas e contrapartidas, em decorrência da modelagem que foi definida a partir da conversão da MP em lei e dos acréscimos que foram feitos no Congresso. Foi muito polemizada essa discussão no TCU, porque o ministro Vital do Rego tinha feito um voto divergente, ele tinha já apontado, tinha pedido vista e apontado, em que haveria um erro de cálculo pela falta de consideração, a falta de precificação da potência, e isso afetaria, na verdade, o valor dessas contrapartidas precisaria ser pelo menos o dobro do que tinha sido apurado. Essa discussão acabou sendo superada pelos demais ministros, muita gente se manifestou, e aí até acho que é um ponto interessante para depois ouvir o Sebastião, porque não existe no Brasil, a forma como o sistema está organizado, a potência ela acaba sendo precificada no custo final médio da energia. Você não tem um produto potência sendo negociado, e, portanto, estaria equivocado o apontamento, a divergência do ministro. E, por essa razão, o TCU retomou o julgamento e, por maioria, apenas tendo como... Foram 7 ministros que votaram, apenas o ministro Vital do Rego foi voto vencido, né? Todos acompanharam o relator, o ministro Haroldo Cedras, e aprovaram essa primeira etapa da modelagem com algumas recomendações pontuais. Na sequência, a gente espera para amanhã, na próxima terça-feira, uma Assembleia Geral extraordinária dos acionistas da Eletrobras, que vão deliberar sobre essa capitalização, e, em seguida, uma nova avaliação pelo TCU a partir da definição do preço de emissão das novas ações. A expectativa do governo é ter o leilão acontecendo até abril, maio, essa é a expectativa que se coloca. Tinha muita dúvida sobre a viabilidade disso, porque houve o apontamento, e isso causou bastante barulho, do ministro Vital do Rego em relação a essa suposta divergência, suposto equívoco no cálculo das outorgas. Com isso superado, parece-me que a gente tem uma viabilidade e que a gente pode ter essa expectativa. O ambiente parece ser bastante favorável à aprovação no TCU e, portanto, a realização do leilão. Sebastião, fica super à vontade para complementar com seus acréscimos, especialmente essa divergência em relação ao cômputo da potência no custo da energia. Obrigado, Felipe. É um tema que se vem debatendo já a desestatização da Eletrobras, como você falou, há bastante tempo, tá? Tanto para viabilizar, primeiro houve toda uma discussão sobre um modelo no qual se faria a desestatização da companhia, que vai ser a partir da emissão de ações, depois de qual seria o conjunto de ativos que forma parte de lo que será transferido à iniciativa privada, tá? E aí estão as questões de isolar as hidroelétricas, geradoras nucleares e a binacional, tá? E depois também se teve muito a discussão de lo que se chamaram os jabuti, que foram junto a
de lei da desestatização da Eletrobras, tá? Onde se questionou muito a questão de desvirtuar o objetivo principal da desestatização, e aí teve todas aquelas questões da contrapartida de obrigações e o destino dos recursos para, em particular, a construção de gasodutos na região do Norte e Nordeste. E agora teve a discussão quanto ao cômputo e ao cálculo. Tá? Eu não acompanhei em detalhe os eventuais erros de cálculo, suposto erro de cálculo, a precificação da potência, se ele se deu na mensuração do tamanho das geradoras ou na valoração da potência como subproduto da energia. Tá? Mas há uma questão que, superada essa discussão, agora vem a fase de se será possível o processo de desestatização ainda dentro deste ano, tá? E ainda dentro do calendário eleitoral. Okay? Porque, bom, esse foi das grandes, não sei se desafios, mas dos grandes bandeiras que o governo atual abraçou de desestatizar a Eletrobras ainda dentro deste governo. Okay? Sobre esse ponto, Sebastião, só fazendo um acréscimo, é claro que isso é, de alguma forma, especulação, mas está veiculado num veículo de credibilidade, tem uma nota do Valor Econômico, dando conta de que o ex-presidente Lula tentou politicamente influenciar o resultado desse julgamento do TCU justamente no objetivo de, em tese, segurar a decisão sobre a desestatização para que isso pudesse ser decidido num futuro governo, eventualmente com a vitória dele. Eu não conheço, digamos, a veracidade dessa afirmação, tá? Mas há, de fato, uma questão de bandeira política na desestatização da Eletrobras, digamos, para este governo, esse era um item prioritário. Então, acho que agora se está realmente correndo contra o tempo de que essa desestatização ela passou por muitos obstáculos, realmente, até chegar a esta instância. Então, ela está em caminho. Bom, agora que resta verificar se o prazo será compatível, tá? E também havia questionamento se é o melhor momento no mercado financeiro para fazer essa desestatização, tá? Bom, eu continuo, a gente comentou na Eletrobras lá atrás, né, nos passos anteriores, eu continuo muito curioso para ver como vai funcionar esse modelo de desestatização que pretende ter um desenho, né, da Eletrobras como uma corporation, né, como uma empresa sem um controlador, né? A experiência no Brasil é que quem compra ativos como uma Eletrobras quer ter o controle para poder sanear, né, para poder racionalizar, para poder, enfim, promover as ações, né, que vão tornar a empresa mais eficiente e lucrativa, considerando as receitas e as condições que foram estabelecidas no edital e no contrato. Então, eu estou muito curioso para saber o funcionamento disso. Tem um elemento que eu acho que é um elemento que é central. Quando você vende uma corporation, uma parte da venda da corporation é a venda do management, né? Daqueles executivos que são os executivos que tocam, porque no sistema de corporation, os executivos têm muito, muito mais poder do que no sistema em que você tem um controlador que pode substituir os executivos a qualquer tempo, né? Então, eu estou muito curioso também para como é que essa venda vai se fazer, né? Não conheço, não estou fazendo nenhum juízo sobre o corpo de executivos atuais da Eletrobras, porque eu não os conheço, não sei o quão reputados eles são no mercado, mas, de qualquer modo, acho que ver como isso vai funcionar como uma empresa estatal vai ser uma coisa que eu estou muita curiosidade para ver se vai funcionar, como vai funcionar
e se a gente vai poder dizer que houve sucesso ou não, uma vez passada essa experiência. E a outra questão é que para a capitalização da Eletrobras, emissões de ações, a gente precisa da participação do investidor internacional, pelo tamanho do volume de recursos que está falando, tá? Que até aqui nos outros setores a gente sentiu uma certa ausência desses investidores internacionais. E aqui, pelo tamanho do negócio, é prioritária essa presença. Tá? Então, bom, esse também é outra das incógnitas ou das dúvidas. A expectativa, Sebastião, pegando esse ponto que o Maurício coloca, é que ao tornar ela uma empresa privada, né, com maioria do capital privado e, portanto, submeter a um nível de governança que se espera melhor aprimorado, ainda que você não tenha um controlador único com esse poder de trocar executivos, se eventualmente eles não estiverem performando de forma adequada, a expectativa é que, pelos meios de governança, ainda que com poder diluído, numa empresa submetida a um novo mercado e com toda essa sofisticação na governança, isso possa acontecer de forma natural. Vai ser um desafio, com certeza, pelo tamanho e pela cultura de estatal que permeia os seus quadros hoje, né, sem nenhum juízo de valor, como você bem ponderou, Maurício, sobre a qualidade desse corpo técnico, mas o fato é que é um corpo técnico que viveu e foi criado, né, toda uma cultura de estatal. Você não muda uma cultura do dia para a noite com uma mera alteração, né, do regramento aplicado. Esse é um desafio. Vamos ver como é que isso avança. Mas isso é um tema que mitiga o risco Eletrobras específico, tá? O eventual risco, ou visão do risco Eletrobras. Mas está o outro que é o risco estrutural, que é o risco de investir no Brasil, tá? Então, a gente viu que não houve esse apetite em distintos setores, tá? Não houve esse apetite no setor de saneamento, no setor de rodovias, no setor ferroviário, no setor de aeroportos. Então, e ele excede ao desenho específico do management da companhia que vai ser... E tem um detalhe, Sebastião, pegando o teu gancho, a gente comentou no último Infra em Pauta sobre a questão do galeão, né? E essa gestão do contrato é uma sinalização negativa, né? Não tendo a entrada de novos players, a gente está tendo, na verdade, a saída de um player muito relevante de um setor estratégico. Sem dúvida. Bom, estamos chegando já ao fim de nosso programa de hoje. Agradecemos a audiência. Se gostou, curta aí, deixe seu like, curta aqui no canal, se inscreva no canal e nos encontramos na próxima semana com as novidades do setor de infraestrutura. Muito obrigado a todos.